Graça e paz, seja bem-vinda ao nosso devocional e hoje quero compartilhar uma palavra poderosa no teu coração, livro de Neemias, capítulo 1. Para você que nos acompanha todos os dias, é uma grande vitória. Já estamos em Neemias, logo vamos terminar o Velho Testamento, Novo Testamento e assim vamos completar de Gênesis a Apocalipse, capítulo por capítulo da palavra de Deus, crescendo na graça e também no conhecimento. Neemias, capítulo 1, versículo 1 a seguir. As palavras de Neemias, filho de Racalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria, presta atenção agora, estão em grande miséria, desprezo, os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amados, nesse capítulo agora, vai introduzir a história de Neemias. Nós terminamos ouvindo a história de Esdras. Então, nesse momento agora, é feito um balanço da situação do povo. O povo que estava na terra se encontrava em plena miséria. Eles tinham levantado o templo, mas muita coisa precisava ser feita. Porque nos dias de Nabucodonosor, tudo foi destruído. O templo foi destruído, as cidades foram destruídas, os muros foram destruídos, e os jovens, mulheres, homens foram levados cativos para a Babilônia. Quem ficou na terra já era ou alguém de idade, ou alguém que estava doente, ou alguém que fugiu. Então agora esse povo está recomeçando, alguns estão vindo do exílio, foram liberados, então eles estão recomeçando. Então nesse recomeço tem muita coisa para fazer. O templo que eles estavam trabalhando para reerguer foi o primeiro, mas tinha cidade, tinha muros, tudo isso eles precisavam se organizar. Então chega agora a notícia que o pessoal está em extrema pobreza e os muros estão caídos. Quando Neemias ouve essa notícia, a palavra diz que ele se assentou, chorou e jejuou durante dias, ou seja, ele se compadeceu da dor dos seus irmãos. Então Deus estava levantando esse homem agora para um propósito. Amados, eu sempre tenho dito isso, aonde está a sua dor, ali também está o seu ministério. O ministério de Esdras foi lá e finalizar o templo, não foi isso? A gente que estudou o livro de Esdras, o foco dele e o objetivo era terminar de construir o templo e também de trabalhar o temor no coração dos homens, implantar a lei de Moisés, estabelecer as leis de Moisés. Mas agora Deus vai levantar Neemias para um outro propósito, de levantar as muralhas, porque não adianta nada, isso serve de lição para nós. Você está edificando o templo espiritual, você está cuidando das suas coisas, mas se você não levantar muros de proteção ao seu redor, o diabo entra e rouba todos os teus tesouros. Esses muros precisam ser levantados. Então, nesse momento agora, Neemias vai ser levantado na história. Eu estou falando isso porque trabalhando com pessoas, às vezes eu vejo pessoas dizendo, pastor, eu estou indignado, pastor, com os moradores de rua, precisamos fazer alguma coisa, isso está doendo no meu coração. Amados, se está doendo no teu coração, Deus está revelando o ministério na sua vida. Pastor, eu fico muito triste de ver aquelas crianças que estão lá presas, no regime de internato, porque fizeram coisas erradas. Temos que fazer alguma coisa por essas crianças. Sim, mas começa por você, porque esse peso veio no seu coração. Aonde está a sua dor, ali também está o seu ministério. Às vezes você fica, quando vê alguém usando drogas, uma família que está destruída, e isso mexe com você.
Então, quando mexe com as suas estruturas, Deus está te levantando nesse propósito. Você não pode delegar, terceirizar. Eu senti a dor, mas quem tem que fazer é o pastor. Eu senti a dor, mas quem tem que fazer é o fulano. Sim, podemos ajudar e vamos ajudar. Você vai ver que Neemias teve ajuda de todo mundo. Todo mundo ajudou Neemias, principalmente o rei. Mas a dor começou a partir do coração de Neemias. Amém? Então, aonde está a sua dor, ali também está o seu ministério. Imediatamente ele ouve a notícia, ele senta, começa a chorar e jejuar e toma uma atitude. No livro de Neemias nós veremos muito isso. Oração, ação. Oração, ação. Nós precisamos disso, né? Nós temos muitas pessoas que oram, mas que não têm ação. E temos pessoas que têm ação, mas que não oram. Então precisamos conciliar as duas pontas. Amém? A oração e ação. Oração e ação. Oração e ação. Então a primeira atitude de Neemias foi começar a orar pelo povo. E ele começa a interceder: Pai, perdoa os nossos pecados. Amados, ele nasceu lá no cativeiro, mas ele estava falando nossos pecados, os pecados de nossos pais, ou seja, ele está orando de forma intercessória, ele está se colocando na brecha. O verdadeiro intercessor, ele sente a dor, né, do próximo, ele sente a dor daquele que ele está intercedendo. Então ele estava sentindo essa dor. Interessante que depois de orar, o texto termina dizendo assim, né, e ele era copeiro do rei. Amados, copeiro do rei, ou seja, ele tinha uma função, ele tinha um cargo privilegiado, ele estava do lado do rei, né? Ele tinha acesso ao rei. Então, muitas vezes, eu já vi pessoas que quando tem uma posição privilegiada, né, uma situação financeira muito boa, ele não se preocupa com ninguém, né? Às vezes a pessoa tem uma alta posição no governo, ela não se preocupa com a dor de ninguém. Ela está preocupada com seus bens e com a sua família. E o resto que se exploda. Aqui estamos vendo uma outra situação. Nós estamos vendo um homem que vai abrir mão dessa posição social que ele tem para ajudar os seus irmãos. Amém? Então ele sentiu a dor dos seus irmãos e vai abrir mão da sua posição social. Uma vez eu vi um testemunho de um rapaz, ele subiu no púlpito da igreja, num culto, era de domingo, né? Ele subiu no púlpito e falou assim: gente, eu tenho uma bênção para contar. Eu estou sendo abençoado financeiramente, a minha esposa está sendo abençoada financeiramente, e por causa de todo o trabalho que nós estamos desenvolvendo hoje, infelizmente nós não vamos poder continuar na frente da obra de Deus. Será que Deus faz isso? Ele dá para nós condições financeiras e posições sociais para nos afastar do propósito dele? Ou será que as condições financeiras e os propósitos e as condições sociais que ele nos dá é justamente para investir na tua obra, para abrir portas? Porque nós vamos aprender que a posição que Neemias ocupava abriu portas para reconstruir os muros. Deus te coloca em posições estratégicas para ser canal de bênção no seu reino. Amém? Guarda essas palavras no teu coração e que Deus te abençoe.